Ei, vamos falar sobre identidade? Oi, eu sou Yolanda Silva e hoje eu estou aqui para bater um papo com você sobre este assunto que tem tocado muito meu coração nesses últimos dias, a falar, sobre identidade em Cristo. Quantas vezes, a gente passa por momentos desafiadores da nossa vida que por lacunas interiores de falta de paternidade ou até mesmo um desencontro ali, na sua infância com algumas áreas emocionais de traumas e até mesmo uns desacertos familiares nos fazem passar, por esta crise de identidade. E por muitas vezes a gente não sabe quem a gente vive perdido na comparação, a gente vive se comparando com aquilo que o outro tem, com aquilo que o outro é e deixa de nos encontrar de fato na autenticidade de sermos filhos amados em Cristo Jesus. Hoje este assunto vem de encontro com algo que eu já passei na pele e que, de certa forma, me fez me enxergar por muitas vezes como alguém que não era amada, que não era escolhida e que não era esperada. Mas este lugar de filha que estava, de certa forma, perdida, e sem ser encontrada pelo seu pai amado, ele foi resgatado graças a Deus, e eu me encontrei novamente em Cristo e este lugar foi restabelecido graças a um sim, que de fato mudou a minha vida. E se você está neste lugar de reencontro com Cristo Jesus, eu te convido a assistir este vídeo até o final e aprender de fato com a experiência de alguém que já esteve no seu lugar e que foi encontrada por um pai que ele ama de forma tremenda, um pai que tem ciúmes do seu filho e um pai que não mede esforços para te amar, te reencontrar e te dizer que você foi esperado, você foi resgatado, você foi santificado e você foi acolhido. Então vem comigo que este vídeo vai ser muito especial e desde já eu te agradeço por estar aqui. Fazem 7 anos que eu disse sim para um novo encontro em Cristo Jesus. E antes, de me reencontrar novamente em Cristo, eu buscava pela aprovação das pessoas, eu buscava pela aprovação das minhas amigas, eu buscava me encontrar em lugares, pessoas, vestimentas e até mesmo relacionamentos. Eu não tenho muitas memórias que me fazem acessar este lugar, mas eu lembro que de fato eu tinha algumas características que faziam a minha mãe sofrer, características de desobediência, características de autoritarismo, características de desonra, até com o meu relacionamento com a minha mãe, que foi por muito tempo um relacionamento onde era ferido, sabe? Tinha algo ali, uma raiz de desobediência que me fazia não acessar muitas bênçãos que de fato o Senhor tinha para minha vida, E como filha, a gente entende que esse lugar de honrar os nossos pais, ele faz toda a diferença na nossa caminhada, Eu fui criada pela minha mãe e então eu tenho memórias onde me fazem acessar este lugar de criação, onde ela nos criou sozinha, eu e mais 2 irmãos, e eu sempre vi a minha mãe trabalhar muito para que a gente tivesse o básico de casa, sabe? E ela sempre trabalhava de diarista e sempre fazia de tudo, trabalhava em 2, 3 empregos para poder nos manter em casa, A gente já morou em algumas cidades e sempre estivemos juntos nessas transições, E de fato,
esses aprendizados da minha infância me fizeram me tornar a mulher que eu sou hoje, sabe? Com frutos que eles são, de fato, assim, valores, né, inegociáveis hoje, né, como honrar a minha mãe. Hoje eu tenho esse princípio de honra à vida dela que me faz não somente ser uma boa filha, mas uma filha amada do meu pai, sabe? Do meu Pai Celestial. Então é um fruto que eu quero passar, né, para a próxima geração, e eu quero que os meus filhos honrem, né, também ali a geração, né, anterior dos nossos pais e dos nossos avós. Enfim, eu tô falando isso para você porque eu fui uma filha criada somente por uma mãe solo, e o meu pai, eu não tenho memórias dele, né, da nossa infância, assim. Eu lembro que o meu irmão cuidava muito de mim, os meus irmãos cuidavam de mim, e a figura masculina na minha vida foi centralizada pela criação, né, e o cuidado dos meus irmãos, assim. Então eles sempre me protegeram muito, eu fui muito cuidada, fui muito protegida, né? Por mais que eu não tivesse ali o meu pai me direcionando e forjando, né, a minha vida em ambas as áreas que são necessárias para um ser, né, um indivíduo ser completo, como na vida profissional, na vida sentimental e emocional. Quando a gente tem a criação de uma família estruturada, essas áreas da nossa vida, elas são completas, né? E não tô descredibilizando, né, o lugar de uma mãe solo, o lugar que essa mãe solo tem na criação de um filho, né? Mas de forma individual, para mim, a paternidade, assim, de fato, ela veio como uma incógnita, assim, e que me desestruturou em muitas áreas, né? Só que eu só tive esse entendimento quando eu me tornei uma mulher adulta, porque na infância eu tenho algumas memórias que me faziam acessar este lugar de timidez, choro, solitude, né, de ser uma criança que ela fugia, né, de algumas situações porque ela não tinha controle emocional sobre aquilo que ela sentia. E o fato de ter sido criada por uma mãe solo, que a gente não teve muitos privilégios financeiros, me faz lembrar, assim, de muitas coisas que eu tive que abrir mão, né, por conta que a gente não tinha condições de ter mesmo, né, como uma roupa da moda, até mesmo os materiais escolares, assim, que quando tinha, né, as aulas, assim, volta às aulas, por muitas vezes a minha mãe tinha que trabalhar muito para comprar os nossos materiais, uma roupa, um tênis, né, e eu sempre gostei de me vestir bem. Então a minha mãe, assim, ela ralou muito, assim, para criar a gente, e mesmo que eu não tivesse todas essas regalias, ela sempre ensinou a gente a ser feliz no pouco, ser feliz com aquilo que nós tínhamos em mão. E eu lembro que eu fui criada, assim, de fato, ganhando roupas das filhas das patroas da minha mãe, sabe? E essas roupas eram doadas, mas eu sempre agradecia muito, assim. Eu falava, né, eu via, assim, muitas, né, não honrando a sua mãe, a sua família, né, que elas tinham muitos privilégios, e eu falava, cara, eu só queria ter a oportunidade de estudar numa escola que elas estudavam, assim. Então, de fato, a gente crescer, né, com uma criação onde nos falta muitas coisas, quando a gente de fato vira adulto, isso vem como um presente, assim, de Deus mostrando pra gente, filha, você não ganhou aquilo e aquilo que o outro tinha. Você se comparou com a vida do outro, você queria o que o outro queria, mas olha o que eu te dei.
olha aqui esse presente maravilhoso que eu te dei no seu interior. Olha o caráter que você tem hoje em Cristo, porque você não teve uma criação fácil, mas eu te dei honra, eu te dei princípios enraizados na minha presença, eu te dei caráter, um caráter que ele é um caráter que não se compra com aquilo que é material, mas um caráter que é forjado naquilo que é celestial e naquilo que dinheiro nenhum é capaz de pagar. Então, hoje eu sou grata pela criação que a minha mãe deu a nós e eu tenho certeza que essa criação e esses princípios, eles vão passar adiante. Então, o que eu quero te ensinar com isso é para que você seja grato pelos sims e pelos nãos que você recebeu da sua família quando você era criança. E quando você acessar esses lugares, acessar essas memórias, que elas são memórias que são difíceis da gente acessar. É difícil a gente chegar nesse lugar de lembrar de algo que se passou e de algo que de fato é uma raiz que a gente precisa tocar para ser curado e para dar lugar a Jesus, para Ele tocar nesse lugar e nos curar das nossas próprias frustrações, dos nossos próprios traumas, né, de infância. E quando Deus te fizer lembrar de uma imagem que você passou quando você era criança, cara, acessa mais profundo esse lugar. Deixe Deus trabalhar neste lugar, sabe? Porque, de fato, quando Ele te mostrar algo em sonho, ou em visão, ou você ter uma experiência com Deus que faça você lembrar desses lugares, eu tenho certeza que é Deus te chamando para esse lugar profundo de cura e de libertação. Então, quando eu fui ficando assim mais velha, né, mais madura e tendo esse entendimento do quanto a falta do meu pai foi primordial para desencadear alguns problemas que eu tive com a minha identidade, eu passei a vasculhar isso, sabe? E vasculhar isso me fez descobrir muitas raízes que elas eram muito irregulares, assim, sabe? Raízes que eram infiltradas com medo, raízes que eram infiltradas com uma vergonha, uma falta de perdão, uma arrogância e também uma vaidade, sabe? De querer ser aquilo que eu não fui chamada para ser e querer ser uma pessoa que muitas das vezes ela se comparava com outras só porque ela não tinha condições financeiras. Então eu fui afetada na minha vida sentimental, eu fui afetada na minha vida emocional, eu fui afetada na minha vida espiritual, eu fui afetada também na minha vida profissional. Por quê? Porque eu não tive uma estrutura emocional que me fazia ter uma direção, sabe? Eu seguia conforme aquilo que eu achava que era certo, tinha um apoio da minha mãe, sim, da minha família, mas eu me encontrava naquele lugar onde era tudo muito por mim, sabe? Era tudo muito por aquilo que eu queria, tudo muito pelos sonhos que eu almejava, sabe? E aí eu fui me descobrindo, eu fui descobrindo sonhos, eu fui descobrindo de fato aquilo que o Senhor estava me destinando. Todo o propósito que eu passei na minha vida profissional, ele foi me destinando a um lugar, né, que ele antes era desconhecido, mas o Senhor, ele foi fiel, sabe? Eu tive o meu encontro com Deus quando eu tinha ali uns 10 anos de idade, o primeiro, mas depois eu acabei me perdendo, né, ali quando eu tinha acho que uns 20 anos, eu me perdi, assim, de fato, no sentido bem literal de se perder. Eu fui imersa à vaidade, ao egocentrismo da alma, ao pecado da luxúria, da vaidade, e eu me encontrei assim, sendo uma pessoa que ela era completamente diferente
da criação divina mesmo, da criação daquilo que a gente nasceu para ser. E eu acredito que todos nós passamos por um momento desafiador de nos perdermos para então nos encontrarmos. E foi um período de 1 ano e meio, 2 anos assim da minha vida, onde eu vivi perdidamente em prazeres da carne, em uma luxúria e uma vaidade que me levou a ter alguns problemas voltados à minha saúde mental, a minha vida emocional, que me levou a uma exaustão tremenda e desencadeou, alguns problemas voltados à ansiedade, a crises de pânico e a alguns outros problemas, assim. E essa busca, por prazeres me levou a alguns vícios também. Alguns vícios que eu, de fato, não reconhecia, assim, quem eu era mais. Mas eu fui encontrada, assim, pela presença soberana do Espírito Santo, e eu sabia que tudo que eu estava passando era, sim, fruto de um pecado voltado à vaidade, à luxúria, não somente a isso, mas a paixões, avassaladoras, de um coração deturpado com os prazeres vindouros do mundo, mas esses prazeres, eles são momentâneos, e uma hora a conta chega, assim. E assim, de fato, essa hora chegou na minha vida e eu fui tomada por um arrependimento genuíno, assim, em um encontro com o Espírito Santo no quarto da minha amiga, assim, eu estava na casa dela e eu fui tomada, assim, pela presença do Espírito Santo de Deus, e eu tive um arrependimento, assim, genuíno de reconhecer que tudo aquilo que eu estava passando era fruto do pecado e que a falta de Deus estava me levando para um lugar de morte. E quando eu tive essa consciência, eu já estava passando por muitos problemas financeiros, problemas de relacionamento com a minha mãe, com a minha família. Eu estava cada vez mais longe da minha família, eu estava prestes a entrar num colapso, onde iriam me levar para um lugar de profunda desgraça, E assim, graças a Deus, o Senhor me encontrou e eu fui resgatada, daquele lugar, assim. E eu nunca falei, assim, sobre o meu testemunho, mas hoje, no meu devocional, eu fui tomada pela presença de Deus a ponto de resgatar na memória o que me fez ser resgatada por Cristo, mas resgatar esse lugar de sacrifício de um Deus que morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar do pecado, da morte, e que não é pelo fato, nunca será por merecimento, mas porque Ele nos ama e pelo seu amor ser soberano, grandioso e tremendo por nós, Ele deu a sua vida em prol de nos salvar e nos libertar do pecado. E acessar esse lugar de não somente adoração a Deus, mas reverência àquilo que Ele é, me fez vir aqui dar o meu testemunho a você, porque eu acredito que uma identidade firmada em Cristo nos faz ser filhos amados, filhos que nasceram por um propósito e filhos que têm como missão levar o Evangelho, levar o amor de Jesus e levar as boas novas de um Pai celestial que nos ama infinitamente mais. E eu quero te fazer refletir, sobre este lugar de identidade. Você tem reconhecido a identidade de Jesus
na criação perfeita de quem você é, você sabe que não é por merecimento, mas você está aqui e você está vivendo tantas coisas lindas e louváveis perante a oração de alguém que lá atrás quis muito que você nascesse. Então saiba que a sua missão nessa terra é poder levar para o máximo de pessoas essa glória eterna de ser um filho que é obediente, um filho que é amado, esperado e que nasceu com o propósito de levar o amor de Cristo a todas as pessoas. E quando a gente reconhece essa missão, a gente sabe que é desafiador, né? Viver uma vida com propósitos. Mas se de fato você, assim como eu, foi encontrado, você tem como responsabilidade ser um bom mordomo diante daquilo que Deus entregou em suas mãos. Então hoje, há 7 anos, eu descobri que a minha identidade em Cristo, ela é completa, porque eu tenho um Pai que me ama. E esse Pai me faz recordar de todas as vezes que Ele nunca me abandonou, que Ele sempre esteve presente comigo e que, por mais que eu estivesse perdida da sua presença, Ele estava me aguardando com a mesa farta de amor, de carinho, de rendição a quem Ele é, a quem eu sou quando estou na sua presença. E de fato a minha autenticidade em ser quem eu nasci para ser, ela foi reverberada. E hoje eu caminho um caminho onde o meu propósito e a minha missão é fazer com que ele seja reconhecido através das minhas palavras, através do meu amor, através das minhas atitudes e através daquilo que eu fui comissionada a fazer. Então, este vídeo é um lembrete através de um testemunho para que você reconheça que o Senhor, Ele já fez tantas coisas por você que, por mais que você não mereça, Ele se coloca radiante no seu quarto te esperando para que você acesse esse lugar de comunhão na presença dEle. Então mergulhe no seu secreto com Cristo, mergulhe em fazer dele uma mensagem que o faz ser cada vez mais evidente, sabe? Não somente em obras, mas naquilo que as pessoas precisam e merecem conhecer, que é esse amor de filho amado que existe quando a gente é encontrado por Ele. Então, este vídeo me faz sentir a presença de Deus ao ser tocada pelo seu amor, mas também me faz sentir que todos os lugares que eu passei antes de reencontrá-lo foram necessários para hoje reconhecer que sem Ele eu não vivo e reconhecer que uma vida sem Deus, para mim hoje, não vale a pena, assim. Então, eu sou muito grata, assim, por Jesus ter me resgatado das trevas, do pecado, e viver uma vida em santidade e pureza na sua presença é um privilégio. E mais vale um dia em tua presença do que 1000 lá fora. E se você não conhece Jesus e está assistindo esse vídeo, eu espero que você seja tomado por uma presença gloriosa do Senhor aí neste momento e que o Senhor possa falar com você enquanto você estiver em silêncio. E é isso, muito obrigada por você ter assistido este vídeo até aqui. Eu de verdade quero que você reconheça que a bondade e a misericórdia de Deus
nos faz acessar um lugar muito profundo, né, na presença dele, e seja tomado por essa glória eterna de viver uma vida com propósitos. Em nome de Jesus eu declaro bênçãos e o encontro celestial com Cristo Jesus, a ponto de você se descobrir sendo quem você nasceu para ser e que você tenha a sua identidade restaurada em Cristo Jesus. Que você seja curado da falta de paternidade, que você seja curado do abandono e da rejeição que você sofreu, e que todas essas feridas emocionais que você sofreu possam gerar um testemunho tremendo na sua vida e na sua família, e que esse testemunho reverbere de geração em geração. Em nome de Jesus é o que eu declaro para você. Muito obrigada por ter assistido este vídeo e até mais!